Então, há necessidade de que todos os dias, todos nós estejamos nos enchendo da palavra de Deus, lendo profundamente a palavra de Deus. Você não precisa ser um doutor, você não precisa ser formado, você não precisa ter grandes conhecimentos, mas você precisa sim ter uma Bíblia na sua casa, com uma linguagem simples, para que você possa entender e que você possa ter a sua mente renovada todos os dias. Isso é que nós precisamos, né? Então nós lemos essa parte, né? E essa transformação, né? Somente através dessa renovação é que o Espírito de Deus pode trabalhar em nós. Se nós não lermos a palavra de Deus todos os dias, como é que o Espírito Santo de Deus vai lembrar a você a palavra de Deus nos momentos críticos? Há pessoas que querem o socorro de Deus, mas elas não leem a palavra de Deus e depois elas correm pedindo socorro a Deus. Como é possível isso? Né? Então nós temos que realmente ler a palavra de Deus todos os dias. Tanto é que o termo também é utilizado quando Jesus foi transfigurado diante, né? Quando Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, que subiram a um monte, né? E Jesus foi transfigurado. Significa, a palavra que é usada no grego também é metamorfose. Jesus se metamorfoseou, foi metamorfoseado pela exposição à glória de Deus. Isso significa metamorfose, né? É um processo que é invisível, na verdade. O que acontece? Essa transformação ela acontece diariamente. Mas, se você não se expor diariamente à palavra de Deus, você não vai poder ser transformado por Deus. Santificação também é obra do Espírito Santo em nossos corações, onde Deus nos purifica à medida que correspondemos à sua palavra em total obediência e fé. O que acontece? A santificação é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Mas Deus só pode ir nos purificando se nós fizermos a nossa parte. É verdade. Tem gente que fala assim, não, Deus me purifica. Amém, o sangue de Jesus te purifica. Mas a nossa mente, que é o maior campo de batalha que o inimigo quer controlar a cada momento, é onde você precisa investir pesado. E quando eu falo investir pesado, não significa investir dinheiro. Significa investir tempo. Eu sei que nós vivemos numa sociedade corrida, mas aqueles que não leem a palavra de Deus todos os dias têm grandes probabilidades de esfriarem espiritualmente e se voltarem novamente para uma vida que não agrada a Deus. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Entretanto, Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação do Espírito. Santificação, repito, significa separação. Quando você se separa diariamente para ler a palavra de Deus, você está sendo santificado pelo Espírito Santo de Deus. É como nós já repetimos e dizemos sempre. O que acontece? Biologicamente, você precisa se alimentar todos os dias. Mas espiritualmente, o seu espírito não se alimenta de coisas naturais, como comida. O espírito se alimenta o quê? O alimento do espírito é o quê? A palavra de Deus. Se você só se alimentar fisicamente e não se alimentar espiritualmente, você vai ser um discípulo de Jesus fraco, que não tem forças. E na hora do ataque, eu lamento de informar, meu irmão, o inimigo vai fazer a festa na sua vida, porque você não vai estar fortalecido pela palavra de Deus. Vamos abrir em 1 Pedro 1.
versículo 2. 1 Pedro 1, versículo 2. Diz assim. 1 Pedro 1, versículo 2 diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta, a sua primeira carta, né? Primeira carta de Pedro, e dizendo que nós fomos escolhidos pela obra santificadora do Espírito para quê? Para a obediência. Eu fui separado por Deus para obedecer a palavra dele. Santificado, separado. Isso é o que significa. Na verdade, vou ler de novo na outra versão, né? 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 1, 2. Vou ler de novo em outra versão atualizada agora, né? Diz assim: em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, né? Vamos abrir também em Atos 15, de 8 a 9. Atos 15, de 8 a 9. Diz assim: e Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre os gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Pedro realmente reconheceu aqui em Atos capítulo 15 que o Espírito Santo habita em todo aquele que recebe Jesus como o Senhor, e não apenas porque se imaginava na igreja primitiva que somente os judeus tinham direito à salvação. Mas depois Pedro começou a ver que até mesmo sobre aqueles que não eram judeus, o Espírito Santo estava sendo derramado. Não fez, e Pedro ainda diz, não fez qualquer distinção, versículo 9, entre os gentios e nós outros, purificando corações dele pela fé. Né? Santidade também embeleza o viver, nos leva a ter um belo caráter, a imagem de Jesus. Meu irmão, vou te dizer uma coisa, você só vai ter um caráter parecido com o caráter de Jesus. Primeira coisa que você precisa, vamos analisar isso de forma bíblica. Primeiro, você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Deus possa fazer uma transformação em você. Aí talvez você me diga, mas por favor me explique, porque dentro dos templos tem tanta gente de mau caráter. Porque não nasceram de novo. Frequentar templo não salva ninguém. Nós já falamos sobre isso. É a mesma coisa que colocar um rato numa lata de biscoitos. O rato não se transforma em biscoito. É a mesma coisa. Hoje o que nós temos? Templos lotados, como fala, né? Até não sei se é um site ou é alguma coisa aí na internet que fala assim, templos lotados, pessoas vazias. É o que nós temos visto ultimamente. Os templos estão lotados, mas as pessoas estão cada vez mais vazias. Por quê? Primeiro, não se voltaram para Deus, não entregaram suas vidas a Jesus. Muitas pessoas estão nos templos para resolver os seus problemas e não para viver para Deus. E quando o problema é resolvido, dá no pé. É o que ocorre. Mas Jesus está procurando um povo segundo o seu coração. Discípulos de Jesus que vão viver a palavra de Deus e vão estar sempre lendo a palavra de Deus todos os dias. Então, cada vez que você se separa para Deus, você ler a palavra de Deus todos os dias, cada vez o seu caráter vai sendo mudado dia após dia, dia após dia. Aqueles erros vão ficando cada vez mais distantes da sua vida. Aquelas deficiências de caráter vão sumindo. Por quê? Você está se aproximando cada vez mais de Deus.
Então, ser santo é ser como Jesus. Vamos abrir no Salmo 29, versículo 2. Salmo 29. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Olha que maravilha. Quando você se aproxima de Deus, quando você louva a Deus, quando você se aproxima da palavra de Deus, você está adorando a Deus na beleza da sua santidade, e essa beleza que vem de Deus vem em direção à sua vida também. E Hebreus 12, versículo 10. Hebreus 12, versículo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Tiago, Hebreus 12, versículo 10. Nós vamos ter no futuro um estudo bíblico sobre como manusear a Bíblia, quais são os livros da Bíblia, quais são como você pode manusear, quem são, o que significa o Pentateuco, o que significa o Novo Testamento, o que significam as cartas paulinas. Quem são os profetas maiores? Quem são os profetas menores? Nós vamos ter um estudo sobre isso, não digo agora, porque nós temos uma sequência a fazer. Hebreus 12, versículo 10 diz assim: porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia, Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Quando Deus corrige alguém, ele quer que você cada vez mais seja participante da santidade dele. E, na verdade, em outra versão diz assim na Bíblia judaica, nos habilita para participar da sua santidade. É isso que diz uma outra tradução, né?